curado para cumprir meu propósito. O Senhor é aquele que nos cura. E queridos, de fato, toda cura já foi conquistada na cruz, amém? E no momento em que nos sentimos assim feridos, doentes no físico ou nas emoções, na alma, nós sabemos que através das suas pisaduras somos curados. Do seu sacrifício temos a condição de cura e podemos pela fé acessar essa condição nele, através do seu sacrifício, e tomar posse. Eu estou curado em nome de Jesus. O seu sacrifício é maior que qualquer doença, que qualquer trauma, que qualquer situação emocional negativa em que eu me encontre. Ele é maior. E nós tomamos posse. É uma tomada de posse pela fé. É uma decisão de adentrar em um posicionamento de cura, amém? Você é curado no Senhor, aleluia. Começamos a tomar posse disso, e algo começa a acontecer no nosso interior, na nossa vida, no nosso físico. É um exercício de fé, ponto. Então, queridos, somos curados pelo Senhor. Quantos creem, amém? Curados para exercer o propósito que é dele, amém? Não existe mais os nossos propósitos, existe o propósito dele. Quando estamos alinhados com o propósito do Senhor, queridos, tudo é ajustado na nossa vida. O resto é detalhe, é um mero detalhe. E aí é aquilo que ele declarou já: buscai os propósitos do reino, buscai em primeiro lugar o reino, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Ele sabe dos nossos anseios, ele sabe dos nossos projetos, porque estamos nesse mundo, e nesse mundo temos projetos pessoais, familiares, profissionais, temos, mas nunca esses propósitos serão mais importantes do que os propósitos que ele plantou no nosso coração. O propósito de pregar a sua palavra, de fazer a sua obra com amor, com dedicação, e assim, encontrando os propósitos do Senhor, a nossa vida vai sendo preenchida, vai sendo tomada pela sua unção maravilhosa, amém? A gente sabe disso, queridos, por experiência própria. Quando focamos em Deus, nos propósitos dele, somos realmente plenos de fato, e tudo mais, todas as bênçãos, outras coisas, detalhes, vão sendo acrescentadas. Quantos creem assim? Aleluia. E temos que ser curados, tomar posse da cura que ele tem para nós, para podermos assim, livres da mágoa, de sentimentos contrários, traumas, cumprirmos esse propósito, porque esses traumas, feridas, doenças espirituais, elas nos travam, elas nos impedem de caminhar velozmente, de correr como cavalos velozes, com resistência, amém? Porque sim, existem uns momentos na nossa caminhada cristã que estamos apagados, abatidos, desanimados, mas que isso não seja regra, amém? Que não seja regra, são as exceções. Somos seres humanos e às vezes somos abalados, abatidos, em nosso emocional, ficamos para baixo, mas que a regra seja o entusiasmo de servir ao Senhor, o fervor, que voltemos logo para o fervor espiritual, para o bom ânimo, empolgados em fazer a vontade dele. O texto que pegamos como base para esse congresso é o texto de João 20, 21. Novamente Jesus disse: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Amém? Ele nos enviou para cumprirmos os seus propósitos, para cumprirmos aquilo que está no seu coração. E temos paz, diga paz. Obrigado pela interação, meus irmãos.
e capacitação, diga capacitação, isso, para cumprirmos os seus propósitos. Ele nos dá a paz. O que nos dá a paz? O que nos dá paz em meio às lutas e às adversidades, perseguições? É a fé que temos nele, queridos. A fé que temos em suas promessas, amém? É isso. Quando a nossa fé está ativada nele, em suas promessas, temos paz. E além da paz, ele chegou dizendo: olha, recebam a paz. Ele tinha acabado de ressuscitar. Ele apareceu ali de supetão, meus irmãos, para os discípulos, olha, de supetão. E quando ele chegou, ele disse: recebam a paz. Paz seja com vocês, meus irmãos, meus discípulos, meus amigos. Cumprindo o propósito dele, temos paz. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Tenham paz nisso. E outra coisa, capacitação. Tanto que no versículo 22, ele soprou nos discípulos. Pastor Xavier citou aqui esse momento, né, esse momento em que Jesus sopra o Espírito neles. E eles recebem o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. E eles, a partir daquele momento, nasceram de novo, com a presença do Espírito Santo nas suas vidas, amém? E o que o Espírito Santo nos traz, queridos? Quem é que nos capacita, meus irmãos? É o Espírito Santo. É Ele, a presença dEle, que nos dá toda a capacitação necessária para cumprirmos os propósitos do Senhor. E essa capacitação, ela foi ativada lá em Atos 2. Atos capítulo 2, quando veio ali o mover do Espírito, o Espírito Santo se manifestou com poder, distribuindo dons entre aqueles irmãos que estavam ali. Ali a capacitação foi ativada, havia a presença do Espírito, mas a capacitação, o poder, diga poder, a unção foi ativada na vida daqueles irmãos. Para quê? Cumprirem os propósitos do Senhor. Ide, pregai o Evangelho, aleluia, a toda criatura. Capacitação. E a partir daquele momento, capacitados, cheios do Espírito, cheios da paz do Senhor, porque estavam alinhados com um propósito verdadeiro, genuíno, propósito maior. Eles, cheios de paz e de capacitação, foram curados de seus traumas. Pedro curado da culpa. Todos ali curados da culpa, porque não foi só Pedro que vazou fora na hora que vieram prender Jesus. Todos fugiram. Pedro, é claro, verbalizou ali uma renúncia, mas todos estavam se sentindo culpados por ter fugido, abandonado Jesus ali naquela situação. Naquele momento, curados da culpa, da condenação, dos seus traumas, das suas limitações, timidez. Pedro, pregando, cheio de eloquência. Você vê ali, ele abrindo a sua boca, e Deus enchendo a sua boca de palavras que queimaram no coração daqueles ouvintes. 3.000 convertidos, impactados pela palavra, amém? Palavras que saíram da boca de um homem alinhado com o propósito que Deus tinha para ele, amém? De ser um pregador, um agente um canal de transformação, um canal de salvação para as pessoas. Deus o usando poderosamente, e a todos os outros, amém? Que tremendo! Capacitados, cheios de paz. Essa paz que é gerada por estarmos alinhados com os propósitos do Senhor. Quero ler uma observação aqui. Somos capacitados e favorecidos pelo Senhor para cumprirmos seus propósitos. Além de capacitados para cumprirmos seus propósitos, nós somos favorecidos. Ele chegou para Maria em Lucas 1:28.
alegra-te, favorecida. O anjo chegou para ela e disse: alegra-te, você é uma favorecida. Por quê? Porque você irá cumprir os propósitos do Senhor, o propósito que Ele tem para a tua vida, Maria. Você é uma favorecida. Em outras versões, uma agraciada, uma sortuda, favorecida. A gente pensa: estou aqui fazendo a obra de Deus, né? Sou o cara, né? Estou quebrando galho, estou quebrando galho por aqui, ajudando aqui na obra, na igreja, ou fazendo aqui, realizando algo e tal, quebrando galho, se achando como se estivesse fazendo um favor. Não! Nós é que somos os favorecidos. Quem está fazendo um favor é o Senhor, em nos escolher, e ainda nos capacitar, e ainda está conosco nesse processo de cumprimento dos seus propósitos, que Ele não vai nos deixar sozinhos. Alegra-te, meu irmão, alegra-te, porque o Senhor te escolheu para cumprir os propósitos do coração dEle, amém? E aquela mulher estava cumprindo o maior dos propósitos, eu acho, que algum ser humano poderia cumprir para o Senhor, um propósito do Senhor: gerar o Salvador. Que propósito imenso! Ela se sentiu honradíssima com isso, tanto que ela ficou logo inspirada a declarar um cântico, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, que faz grandes coisas e com misericórdia tem agido. Que tremendo, amém? Aquela mulher se sentiu: eu cumpri teus propósitos, eu, uma humilde mulher aqui de Nazaré, eu, Maria, é você mesmo que eu escolhi. Sinta-se favorecida, favorecida por cumprir isso, amém? Quantos se sentem favorecidos pelo Senhor em cumprir seus propósitos? Ele nos escolheu, aleluia, queridos. Isso é maravilhoso, para operar através de nós. Quando saímos dessa rota, não tem outro resultado a não ser vazio, religiosidade, vazio. Que vida triste! Eu não quero essa vida triste, vazia, longe dos propósitos que Deus tem para mim, aquilo que Ele quer realizar através de mim. Amém? Nós queremos isso para nós, aleluia. Cada vez mais, o chamado está além de mim mesmo, amém? O chamado está além de mim mesmo, além de mim mesmo, das minhas limitações, dos meus sentimentos, está além, é maior. Por isso priorizarei o chamado, o propósito de Deus. E aí, falando disso, né, que é maior que nós mesmos, por quê, queridos? Esse ponto, porque nós temos nossas limitações, né? Cada pessoa aqui tem uma história de vida. Cada pessoa aqui passou por situações que marcaram, feriram, machucaram. Cada um de nós passamos por isso. Faz parte, fazer o quê? E aí, feridos às vezes, essas feridas, não tomando posse da cura do Senhor e lutando contra esses sentimentos, essas mágoas, toda essa confusão sentimental, não lutando contra isso, acabamos ficando limitados. E aí, quando Deus nos chama para algo, ficamos presos em nossas limitações, por causa dos traumas que carregamos, os medos, os traumas que geram medos, né? Insegurança, timidez, desconfiança, tudo isso que atrapalha a gente de mergulhar de cabeça nos propósitos do Senhor.
E precisamos entender que precisamos da cura do Senhor no nosso interior. Entender que os propósitos dele são maiores. E que precisamos mergulhar nisso. E enquanto andamos nessa missão que ele nos deu, nós vamos sendo tratados. Ele vai agindo no nosso interior. E nós vamos abrindo o nosso coração. Esse processo todo. E aí, falando disso, nós temos um exemplo de um homem chamado Gideão na Bíblia, que era um homem que carregava essas limitações, traumas, decepções em seu coração. Gideão, conhecemos muito bem, né, a vida desse homem, que recebeu um chamado, recebeu um propósito do Senhor para a vida dele. E aí nós sabemos ali, é muito interessante, alguns momentos até engraçados, nesse processo em que Deus o chama, e o anjo do Senhor, o próprio Senhor materializado ali, apareceu para ele, e o chamou para lutar contra os midianitas. Isso é Juízes capítulo 6, a lutar contra os midianitas. E ele, nas suas limitações, em seus traumas, em suas feridas interiores, medos, enfim, ele disse: olha, logo eu, Senhor, o menor da minha casa, eu tenho certeza que é comigo esse negócio, é com você sim, amém? O Senhor te chamou, você, chamou você, é você sim, não fuja. Gideão, é você que vai libertar o povo de Israel da opressão dos midianitas. E os midianitas ali oprimindo Israel, roubando os alimentos, e o povo passando fome. E aqui a gente vai para um ponto aqui, alguns versículos, para a gente não ficar só dizendo aqui. Juízes 6, o 14 e o 15, olha só, acompanhe comigo. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Aí ele diz: ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Amém? Dê um aplauso ao Senhor por essa declaração maravilhosa do Senhor, que é para você, é para mim, é para o nosso coração, que de repente pode estar inseguro de mergulhar de cabeça nos projetos do Senhor, nos propósitos dele. Estou inseguro, já falhei tanto, já decepcionei tanto, mas ele nos chama, ele vem pessoalmente conosco, tratar conosco. E Deus falou: olha, do jeito que você está, Gideão, nessa situação emocional, eu chamo você. E nesse processo, Deus foi tratando com ele, a gente vai vendo aqui, e curando o Gideão, curando ele, capacitando ele. Que tremendo! Por quê? Porque ele decidiu se alinhar ao propósito, amém? Que o Senhor tinha para a vida dele. Algumas observações aqui. Ele pede uma prova de que era o Senhor mesmo que estava ali falando com ele naquele momento. Ele pede uma prova. Se é tu, Senhor, então me dá uma prova de que és tu. E aí ele preparou uma oferta com comida para aquele que estava ali diante dele, o Senhor. Aquele homem, né? O Senhor materializado ali na frente dele. Uma teofania, chamamos assim. Uma teofania. Era o anjo do Senhor ali com ele. E aquele ser santo, divino, materializado ali com um cajado na mão, ficou esperando ele trazer. Tá bom, vai lá e traz a tua oferta. Ele trouxe uma cabra assada lá, uma cabra assada, pães asmos, trouxe. Aí o Senhor falou: coloca sobre essa pedra aqui, essa comida.
E aí ele colocou, e aí o Senhor com um cajado ali tocou naquela rocha, e fogo, um fogo brotou ali naquele momento, consumindo aqueles alimentos. Olha que tremendo, era a prova, és tu, Senhor. Ele até ficou com medo, irmãos. É o Senhor mesmo, eu achava que não era, e agora eu vou morrer. Aí o Senhor falou: calma, rapaz, fica tranquilo, porque tu tem um grande propósito, eu vou realizar algo através de ti. E o confortou ali naquele momento. Mas vamos seguindo, queridos. E aí o Senhor dá uma missão para ele, Cristina. Dá uma missão, olha, tu tem uma missão agora. A primeira missão: derrubar o altar, o monumento de Baal que está lá perto da casa do teu pai. Vai lá. E ele foi meio que com medo à noite, para não ser visto. Ele juntou uma galera lá com ele, uns 10 homens, e foi lá, derrubou o altar e edificou um altar para o Senhor. E o povo ficou chateado. Olha, ele derrubou o altar. Ele ganhou um apelido naquele dia, Jerobaal, que significa inimigo de Baal. Inimigo de Baal, opositor de Baal. Ele ganhou esse nome, apelidaram ele daquele jeito. E eles queriam linchar Gideão por ter derrubado o altar de Baal. Aí o pai de Gideão chegou e disse: olha, se Baal estiver chateado, que Baal faça alguma coisa contra ele. O altar era de Baal, então que Baal faça alguma coisa. E aí o povo ficou meio ali sem argumento, e a coisa foi acalmando. Mas ali ele se tornou Jerobaal. Quando começamos a cumprir os propósitos do Senhor, nos tornamos Jerobaal. Amém, queridos? Inimigos desses seres espirituais malignos, inimigos do sistema do mundo, inimigos do que é mal, do que não presta. Somos Jerobaal, cumprindo os propósitos do Senhor, cumprindo a nossa missão. Amém? Glória a Deus. E seguindo aqui, e o Espírito do Senhor o capacitou. No versículo 34, a Bíblia diz que o Espírito Santo, versículo 34, o Espírito Santo, Jonatas, se apoderou, tomou posse de Gideão, o capacitando. Depois dessa situação aqui, ele começou a ficar capacitado e se encher de coragem. Amém? Deus nos dá o poder e a condição para cumprirmos a sua vontade. Não é na nossa força, queridos. Isso é muito pesado. Tem que ter um revestimento sobrenatural sobre nós, para continuar fazendo a vontade de Deus, só na força do nosso Deus. Ele foi revestido de poder, Gideão. E aí, depois disso, ele convocou o povo, os homens, para formar um exército e ir até contra os midianitas. Vamos seguindo aqui, né? E Gideão pede a segunda confirmação. Ele pediu a primeira confirmação acerca de que se era o Senhor que estava ali naquele momento diante dele, e depois pediu uma confirmação, pastor Xavier. É muito engraçado esse momento, né? Em que ele pede a confirmação, dizendo: Senhor, se realmente eu vou ter vitória contra os midianitas, então é o seguinte, eu vou pegar um pouco de lã e vou colocar na eira. A gente sabe que a eira era onde ele não estava quando ele estava malhando trigo, né? Ele estava no lagar, o local onde se amassa as uvas, escondido dos midianitas, isso antes do seu chamado. Entende-se que Gideão era padeiro, era um padeiro, um dos seus ofícios era padeiro, e ele estava preparando o trigo no lagar, porque ele sabia que se tivesse lá na eira, os midianitas poderiam chegar lá e tomar dele o seu trigo, a sua colheita, quem sabe com medo até de pisar em uma eira novamente. Mas aqui ele estava em uma eira, já estava sendo tratado, Ianês. Voltou à eira e colocou lá uma porção de lã, e ele disse: Senhor, se eu vou ter vitória, então que seja assim, que ao orvalho da noite molhe apenas a lã.
Está aqui a referência, só dizendo, é o Juízes 6, do 36 ao 40, só dizendo a referência, Juízes 6, do 36 ao 40. E aí, pastor Almerinda, quando ele acordou, só a lã estava molhada, como ele disse que queria que acontecesse para o Senhor. E aí ele pegou a lã, espremeu, encheu até uma vasilha, de tão ensopada que estava a lã. Aí ele disse: Senhor, desculpa aí, tá? Mas só mais uma vez, tá bom? Só mais uma prova, eu prometo. Agora faz o contrário, que a lã esteja seca no outro dia e ao redor molhado. E foi dito e feito. Aí eu imagino Deus dizendo para ele: mais alguma dúvida, Gideão? Tu crê agora? Olha o processo de tratamento do Senhor, amém, queridos? Deus gerando confiança no coração daquele homem. É assim que Ele faz com a gente, amém? Tudo começou com uma decisão, esse processo. A decisão de se alinhar com o propósito e começar a experimentar uma cura profunda em seu interior, amém? Confiança. Lá na eira, onde ele não queria mais pisar, com medo dos midianitas. Olha que tremendo, mas vamos seguindo, irmãos. E aí, alguns pontos aqui. Gideão passou por um processo de cura interior. Vejamos alguns elementos desse processo. Vamos aqui caminhar em alguns pontos, bem rapidamente. Primeiro, acampou-se junto à fonte. Amém? Quem é a nossa fonte? Diga: Jesus. É o Senhor. Vamos pegar isso como uma aplicação pessoal para nós. Ele foi para a fonte. Uma fonte, se juntou lá com um grande número, milhares de homens que atenderam ao chamado dele para enfrentar os midianitas. Mas aconteceu coisas aí, vamos lá, mas vamos ler aqui, Juízes 7, do 1 ao 4, rapidamente. De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, esse apelido pegou, né? Jerubaal, né? Que até o escritor colocou aqui. Jerubaal, opa, quer dizer, Gideão. De madrugada, Gideão e todo o seu exército acampou-se junto à fonte de Harod. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais, Gideão, para eu entregar Midian em suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Olha que tremendo, né? E junto à fonte, querido, junto à fonte, Deus vai confirmando mais ainda em nosso coração, que é Ele que vai fazer acontecer, amém? Não é por nós. Ele quer apenas o quê? Alinhamento com os propósitos do coração dele. É apenas isso, e o mais ele fará. Tem gente demais. Você conhece a passagem? Gideão falou bem alto, Deus falou para ele: fala aí bem alto, pergunta bem alto aí para essa multidão aí, quem é covarde e está com medo de ir para a guerra? A gente sabe o que aconteceu, né? Se alinhar com o propósito de Deus não é para os covardes, amém? Não é. E eles entenderam isso, não é para mim. Eu não estou disposto a me alinhar com os propósitos de Deus. Eu não tenho essa coragem. Vou embora. E aí o que aconteceu? É muita gente. Faz o seguinte, Gideão: leva eles até o riacho. E aí aqueles que beberem água, lambendo como um cachorro, esses manda embora. Os que pegarem a água levando a boca, esses ficam contigo. E quantos ficaram, irmãos? 300 alinhados com o propósito. Naquele momento, já curados da insegurança, dos traumas, cheios do vigor do Senhor em suas vidas, para irem até os midianitas. 300. A Bíblia diz que o exército dos midianitas era um exército numeroso como gafanhotos.
espalhados pelo vale. Olha só, queridos, 300. Mas o que aconteceu? Diga, armas espirituais. Eles usaram armas espirituais. Amém? Eles não foram no tete a tete, foram com armas espirituais. Vamos ver isso aqui. Gideão creu que Deus faria a parte dele. É o segundo ponto do processo aqui. O primeiro, acampou-se junto à fonte. O segundo, ele creu, Gideão creu. Além de ter acampado junto à fonte e receber dali direção do Senhor, confirmação do Senhor, ele recebeu mais uma potência de fé, uma turbinada de fé, com Deus confirmando para ele que era exatamente ele que ia operar, que ele não ia precisar levantar uma espada, que Deus ia fazer tudo que precisava ser feito, tudo. Apenas Gideão precisava seguir uma estratégia espiritual. E aí, lá em Juízes 7, do 8 ao 15, só citando a referência, nós vemos que um dos homens dos midianitas teve um sonho. Olha só, Deus começando a agir na situação. E esse homem contou o sonho dele para um amigo lá do exército. E ele disse, cara, eu estou bolado hoje aqui. Estou bolado. Aí o amigo, por quê, cara? Eu tive um sonho sinistro. Eu sonhei que um pão gigante, olha, um pão gigante descia da montanha e passava esmagando aqui a nossa tenda, destruindo aqui o acampamento, um pão gigante. Aí o outro já teve a interpretação do sonho, ó. O outro disse, rapaz, isso só pode ser Gideão. Só pode, é o pão de Gideão. É Gideão vindo para cima de nós e vai nos esmagar aqui nesse lugar. Olha, Deus deu o sonho, deu a interpretação do sonho e causou o maior terror. Aquela situação, aquele sonho, aquele relato de sonho começou a se espalhar pelo exército inteiro. Ai, Gideão está vindo. Ai, Gideão vai nos esmagar. Ai, olha o sonho é Gideão, padeiro. Gideão, padeiro. Vai vir aqui, vai detonar geral, estamos lascados. Acabou pra gente. Medo, Deus gerando medo, insegurança. A insegurança que havia no coração de Gideão, agora estava no coração daqueles homens de Midian. Olha o que Deus faz. Eles petrificados, agoniados. E aí, já com esse cenário preparado, Deus disse, Gideão, tu só tem que fazer mais uma coisinha agora. Espera aí que eu vou te dizer a estratégia, tá? Vamos lá, a estratégia. Olha só, apropriou-se das armas espirituais. Juízes, só citando aqui a referência, Juízes 19, 21. Deus disse, peguem um jarro, tochas, e posicionados estrategicamente, vocês vão quebrar o jarro quando for o momento, e tocar a trombeta, e gritar bem alto, é pelo Senhor e por Gideão. Aquele barulho, meus irmãos, assustou a galera dos midianitas, a galera de Midian. Eles ficaram tão assustados, meia-noite, olha que horário, meia-noite, meia-noite, assustados com aquela gritaria, jarros quebrando, tocha nas mãos. Olha que tremendo, queridos. E aí eles assustados começaram a se atacar uns aos outros. Eles se voltaram uns contra os outros, de tão apavorados que ficaram, só com a gritaria, com o barulho dos jarros quebrando. Olha que tremendo. E eles fugiram. Os que morreram ali, um atacando o outro, os que sobreviveram fugiram. Que tremendo isso. Mas vamos aqui a algumas observações, aplicações para a nossa vida. Eles usaram o chofar, a corneta, aleluia. Eles usaram a voz profética, amém. O nosso chofar é a nossa voz profética, aleluia. Quando abrimos a boca e declaramos a vitória do Senhor, eles declararam a vitória do Senhor.
tocaram aquele chofar, juntos, que tremendo, o impacto daquilo na vida daquele exército inimigo, o vaso de barro que foi quebrado. Processo de cura envolve quebrantamento. Não há vitória sem quebrantamento, amém? Não há. Você é vaso, vaso do Senhor, vaso na mão do oleiro. Jeremias capítulo 18, vaso na mão do oleiro, e você é um vaso quebrantado, e assim capacitado para vencer o inimigo. Quebrantados, estamos cheios da luz, cheios do fogo, amém? Gideão carregava tochas. É o fogo do Senhor na nossa vida, nos curando, nos tratando, aleluia, para vencer. Precisamos disso para cumprirmos os propósitos dele para nós, amém? Você crê dessa forma? Olha a estratégia com tantos símbolos espirituais, que tremendo, que profundo. E por fim, a unidade presente nessa estratégia, todos ali alinhados, gritando ao mesmo tempo, posicionados estrategicamente. Comunhão, unidade, é estratégia espiritual, amém? É a estratégia do Senhor, uma das estratégias do Senhor é estarmos unidos. Qual é a estratégia do inimigo? Dividir, desorganizar, trazer desordem, porque é assim que ele nos vencerá, é dividindo para conquistar. Mas com Deus é diferente, é nos unindo. Ele quer nos manter sempre unidos como irmãos, como igreja, amém? Focados no mesmo propósito. Temos um propósito, amém, queridos? Como igreja local, como família do Senhor, como irmãos. Um só propósito, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito. Juntos, unidos, e assim, diante dos nossos olhos, veremos os inimigos desesperados, fugindo de diante de nós, não porque é uma questão de nós mesmos, mas porque é o poder do Senhor em nossa vida, liberado sobre aqueles que estão alinhados com o seu propósito, com a sua vontade, curados dos nossos traumas, medos. Veja, meu irmão, o processo maravilhoso na vida desse homem, Gideão, o menor da sua casa, o homem comum do povo, chamado pelo Senhor para realizar um grande livramento, uma grande salvação, vencer um inimigo numeroso, apenas alinhado com o Senhor, com os propósitos e estratégias do Senhor, amém? Creia que o Senhor te cura, te toca. Creia que a cura, e tome posse da cura. É para mim também. Tomemos posse da cura já conquistada na cruz. Temos cura no Senhor, tudo está consumado. Somos mais que vencedores, aleluia. E vai ter aqueles momentos que vamos nos sentir abalados. O que dizer de Elias, o homem que fez descer fogo do céu? Fez descer fogo do céu. E logo depois estava numa caverna, abatido, fugindo do seu propósito. Ele deixou os sentimentos, a ferida interior, o medo, a mágoa, o sentimento de abandono dominar seu coração, e tirou ele do alinhamento, tirou ele do que Deus tinha para ele. Mas Deus não desiste, aleluia. Ele foi ao encontro do profeta lá na caverna, o alimentou, deu pão para ele, ele comeu pão, e Deus tratou o seu físico, tratou o seu emocional ali naquela caverna. Isso é muito tremendo. Só citando a referência,
1 Reis 19 é o que fala desse ponto. O profeta sendo tratado, sendo curado. Que tremendo, amém, queridos? Porque ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E não é porque estamos abatidos. Eu não sei, meu irmão, aquele papo de pregador, né? Já manjado, mas é uma realidade. Eu não sei como você está aqui hoje, como você chegou aqui hoje. Eu não sei, mas Deus sabe. E Ele vai ao teu encontro, tratando no teu interior nessa noite, tratando contigo como tratou com Elias. Ele te alimenta com o pão da presença, o pão do céu, te dá força. E Ele diz: não acabou não. Tu pensa que acabou? Eu fui abandonado. A Jezabel vai me pegar. Aí Deus, eu imagino de repente, uma coisa da minha cabeça, né? Imagino de repente Deus conversando com o profeta. Rapaz, não se preocupa com Jezabel não, cara. O que é dela está guardado. Eu estou preparando um negócio especial para ela. Eu só vou te dizer um nome, Elias. Jeú. Jeú, tá? Só te digo o nome. O que é dela está guardado. Eu vou tratar com Jezabel, a assassina de profetas, a serial killer de profetas. Eu vou tratar com ela e com o marido dela, aquele banana. Vou tratar, não, Deus não falou. É uma coisa que eu fico assim, às vezes viajando. E aí, uma coisa assim, apenas para a gente brincar um pouco aqui, tá, irmãos? Mas para a gente ir um pouco mais imerso na situação. Mas não te preocupa, cara, não acabou não. Ainda tem 7.000 que eu separei para mim. Eu estou guardando 7.000 que não se dobraram diante de Baal. 7.000, tu não está sozinho não. E tu ainda vai ungir o rei, e tu ainda vai ungir um discípulo, e tu ainda vai ser levado por um carro de fogo para o céu. E Jezabel disse que tu vai morrer, mas tu não vai morrer não. E até hoje, como o pastor Agno sempre frisa, ele ainda está vivo até hoje. Elias não morreu, está vivo. Que tremendo, aleluia. Esse é o nosso Deus, que trata conosco pessoalmente, nos curando e nos fazendo, nos trazendo de volta ao alinhamento dos seus propósitos. Alinhados, vamos recebendo cura. Foi o que aconteceu com Gideão, amém? Eu não podia terminar com outro versículo aqui, é o mais apropriado para terminar aqui com vocês. Olha só, Isaías, pastor Xavier gosta muito dessa passagem. Isaías 58, do 10 e 11, do 10 ao 11. Alinhados com o Senhor, vamos recebendo cura, é o que diz aqui. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, amém? E a tua escuridão será como ao meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e um manancial que jamais falta água. Nós cremos assim, amém, queridos? Minhas pereba, minhas lutas, e a luta nem é nossa. O Senhor já disse que a luta é dele. Por que a gente às vezes fica dizendo minhas lutas, minhas lutas? A luta não é nossa, a luta é do Senhor, a batalha é do Senhor. Mas a gente fica, minhas feridas, minhas lutas, minhas tribulações, minhas dificuldades, e às vezes focados apenas em nós mesmos, esquecemos dos outros. E aqui diz que quando nos dispomos a ir, nos dispomos a sermos enviados pelo Senhor, a cumprir a sua vontade, pregando o Evangelho, levando palavra de esperança, pão da presença ao faminto, a cura vem sobre nós. Talvez você está há muito tempo machucado, ferido. Com certeza essa ferida cicatrizará quando você se disponibilizar a se alinhar com os propósitos do reino.
os propósitos do Senhor, aquilo que o Senhor quer que você faça, quer que façamos. E aí a cura brota, e somos regados, fortalecidos. Quantos creem assim, queridos? Amém? Diga: eu sou curado para curar. Diga: eu fui iluminado para levar luz às trevas. Amém? Você é luz, você é sal. Você é como Gideão. E não importa a caverna que você está se encontrando hoje, o Senhor está aqui e te encontra aqui agora. Ele te encontra aqui agora e sopra sobre a tua face. Ele sopra sobre a face dos profetas nesse lugar aqui, trazendo cura, fortalecimento.